Olá pessoal, aqui é o professor Maicon para nossa aula de português. Vamos fazer a leitura da nossa apostila do Laboratório de Aprendizagem dos quintos anos para a disciplina de língua portuguesa. Então vamos lá. Nessa apostila, nós vamos trabalhar sobre o sistema alfabético. Assim como na matemática temos o sistema de numeração decimal, na língua portuguesa nós temos o sistema de escrita alfabética. Da mesma forma, no sistema de numeração decimal, que nós vimos na aula de matemática da primeira apostila, nós temos 10 códigos, que são os numerais de 0 até 9. E com esses 10 códigos a gente consegue escrever qualquer número. Da mesma forma, no sistema alfabético, na língua portuguesa, nós temos 26 códigos com características visuais e sonoras. Isto mesmo, as letras do alfabeto possuem sons. Então, esses 26 códigos são o nosso alfabeto, onde nós temos as vogais, A, E, I, O, U, e as consoantes, o B, o C, o D e assim sucessivamente. Então, nós possuímos 26 códigos dentro da nossa língua portuguesa. Toda palavra da língua portuguesa pode ser escrita com estas 26 letras do alfabeto. Aprendendo a ouvir. Nós vimos ali que as letras possuem sons, né? Quando a gente fala, a gente emite um som que é provocado pela junção de uma letra com outra, formando assim as sílabas e depois as palavras. Aprendendo a ouvir. Consciência de palavras. Quando falamos, as palavras são ditas como com um espaço de tempo entre uma e outra. Quando escrevemos, respeitamos esse espaço de tempo com um espaço vazio, separando uma palavra da outra. Caso contrário, seria muito difícil a compreensão. Então, vocês percebam aqui que aqui nós temos uma palavra e um espacinho vazio, que afasta uma da outra. Aqui outra palavra, temos um sinalzinho de pontuação, que é a vírgula, um espaço vazio, outra palavra e espaço vazio. Então, sempre que a gente escreve, a gente deve respeitar esse espaço para que seja fácil a compreensão, a leitura dessas palavras. E esse espaço representa exatamente o modo que a gente fala. Quando nós conversamos, nós emitimos uma pausa entre uma palavra e outra, bem rapidinha, mas que dá para perceber que quando nós terminamos uma palavra, para iniciar a outra, tem um intervalo onde a gente dá uma respiradinha. Esse intervalo é o espaço que separa essas palavras. Agora, vamos aprender a contar as palavras das frases. Bom dia é uma frase. Bom é uma palavra e dia é outra palavra. Então, nós temos uma frase bem curta com apenas 2 palavras. Ouçam e observe. Boa tarde. Eu vou levantar um dedo para cada palavra. Então, vamos lá. Boa tarde. Percebam que eu levantei 2 dedos. Então, a frase boa tarde possui 2 palavras. Vamos praticar mais um pouco. Está escrito aqui, vamos praticar mais um pouco. Repitam comigo a frase. Eu amo aprender. Gostaram dessa frase, né? Eu sei que todo mundo ama aprender. Então, vamos lá. Eu amo aprender. Levantem um dedo para cada palavra. Eu amo aprender. Percebam que tem um espacinho entre elas? Então, são 3 palavras. Está aqui destacada. Eu amo aprender. Se não houvesse esse espaço, seria muito confuso a gente entender. A gente falaria muito rápido. Eu amo aprender. Emendaria tudo. E para fazer a leitura, então, num texto seria muito mais complicado. Então, nós precisamos desse espaço. E esse espaço é o que separa uma palavra da outra. Então, nesta frase, temos 3 palavras. Terceiro item, terceiro conteúdo.
Aprendendo a ouvir. Consciência de sílabas. O que será sílabas? Nós vimos agora as palavras. Quando nós temos mais de uma palavra, ou até mesmo com apenas uma palavra, a gente consegue formar uma frase. Mas quando juntamos mais palavras, por exemplo, boa tarde, eu amo aprender, nós temos uma frase. Aí depois, abaixo da frase, nós temos as palavras. E dentro dessas palavras, nós temos as sílabas, que são pedacinhos da palavra, com características sonoras diferentes, cada pedacinho desse, que vai formar essa palavra. Vamos observar. Sílaba é um fonema. Nossa, que palavra estranha, né? O que é um fonema? É um som produzido por alguém quando fala. Então, quando nós falamos, nós produzimos um som. E esse som é produzido de acordo com a palavra que falamos. Ou seja, o fonema é um som ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Então, a sílaba ela possui uma única emissão de voz. A base da sílaba na língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Sem as vogais, sem essas vogaizinhas aqui, não há sílaba. Então, a primeira dica, sempre que a gente for separar as sílabas, nós precisamos prestar atenção se tem vogais. Se não tiver vogais, a sílaba não está separada corretamente. Então, sem vogais não há sílaba. Vamos observar alguns exemplos. As palavras são formadas por pequenas partes, chamadas sílabas. Nós vamos contar as sílabas das palavras. Ouçam e observem. Bola. Bola. Eu vou bater uma palma para cada sílaba que eu disser. Então, vamos lá. Bola. Consegui bater 2 palmas. Percebam que eu tenho 2 sílabas. Cada uma tem um som diferente. O bó é bem diferente do lá. Então, são 2 sílabas distintas. Vamos para o próximo exemplo. Digam jogo e batam uma palma para cada sílaba. Percebam que a palavra jogo tem sons diferentes. Então, vamos ver. Jogo. 2, né? 2 sílabas também essa palavra. Podemos ainda ter palavras diferentes com as mesmas sílabas. O que determina como será a palavra é a posição de suas sílabas. Vamos ver esse quadro abaixo que tem alguns exemplos. Então, nessa primeira palavra aqui, nós temos 2 sílabas, o B e o O C e o A. Boca. Na palavra que está na frente, nós também temos o B e o O e o C e o A, só que agora em posições diferentes. Então, começa com o C e o A e o B e o O. Cabo. Então, aqui era boca e aqui é cabo. Então, com a mesma sílaba, nós conseguimos formar palavras diferentes, porque a ordem das sílabas vai mudar o som que a palavra vai ter. Então, boca é diferente de cabo. O som é diferente. O segundo exemplo, bolo. Também 2 sílabas. Quando eu inverto a posição delas, vira lobo. Terceiro exemplo, cama. Quando eu mudo elas de lugar, vira maca. No quarto exemplo, caju. Se eu mudar a ordem dessas 2 sílabas, vira juca. Então, nesses 4 exemplos, nós temos sílabas repetidas, que quando trocamos de lugar, apresentam sons diferentes e, portanto, palavras diferentes. Então, agora nós temos aqui os desafios de português. Os exercícios que vocês vão resolver na apostila de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar fazendo a leitura e a explicação do que vocês precisam fazer em casa. Aí, a semana que vem, a gente grava a correção desses exercícios para ver se fizeram tudo certinho. Então, vamos ao número 1. Está escrito assim: agora é com você.
Use as sílabas acima, então essa que está aqui nesse quadro, vocês vão usar essas sílabas aqui, para formar outras palavras que você conhece. Pode adicionar outras sílabas, se necessário. Anote as novas palavras nesse quadro aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vão observar essas sílabas aqui e tentar construir uma nova palavra usando essas sílabas que estão aqui. Pode ser adicionada novas sílabas. Por exemplo, vamos ver aqui uma que eu posso usar. Esta daqui, maca, né? O que eu consigo formar aqui? Imagino que a maioria já pensou em macaco, correto? Então, posso escrever aqui embaixo macaco. Então, eu tenho maca e vou adicionar uma nova sílaba, que é o C e o O, que vai me dar o som de co, macaco. Aí vocês escrevem aqui embaixo. E aí vocês fazem o mesmo para as outras. Vão observar cada uma dessas palavras e, juntando essas sílabas, podem trocar a ordem se vocês quiserem, tentar escrever uma nova palavra aqui embaixo. Esse é o exercício número 1. O exercício número 2 diz o seguinte: vamos ler o poema abaixo, depois circule a letra inicial do seu nome no poema. Agora escreva abaixo o seu nome e quantas letras ele tem. Então são 3 coisinhas que é para fazer. Ou melhor, 4. A primeira eu vou fazer com vocês, que é a leitura do poema. Aí a segunda coisa é você marcar o seu nome. Digamos que o seu nome é Ana, então você vai circular a letra A do seu nome, Ana. Depois você vai escrever o seu nome aqui, Ana, e contar quantas letras o seu nome tem. Então vamos para a leitura. Este poema chama-se Abecedário de Nomes de Pessoas. E a autora dele, a autora do poema, é Maria Alice Fernandes de Souza. A Diana Alice Ada. B de Beto Benício Bibi. C de Camila Caio Caleb. D de Diogo Danilo e Davi. E de Érica Eloá e Eva. F de Fátima Fábio e Felipe. G de Guto Giovana e Júlia. H de Heitor Helena e Henrique. I de Ítalo Isabela e Isadora. J de Juca Júlia e Juliana. K de Caio Kelly e Kátia. L de Laura Luísa e Luana. M de Maria Milena e Mariana. N de Nicole Nayara e Nina. O de Otávio Olavo e Olívia. P de Paulo Paloma e Marina. Marina começa com P? Não, né? Tem uma palavra aqui no meio do poema que não começa com P. Pode ser que a autora quis dar um charme ao poema colocando esse nome aqui. Para a gente saber mais sobre isso, a gente precisa pesquisar sobre o poema. Então vamos continuar. Q de Keila, Quitéria e Quirino. R de Ruth, Rafaela e Rosana. T de Tânia, Tatiana e Thalita. U de Uira, Wallace e Uliana. V de Viviane, Vera e Valentina. W de Wendel, Walter e Valine. X de Chayane, Xena e Ximena. Y de Yali, Yolanda e Yasmine. Z de Zaqueu, Zara e Zuline. Então, nesse exercício vocês vão circular a letra do nome de vocês. Aí aqui embaixo vocês vão escrever seu nome, aí você vai escrever nesse espaço que está com a linha, seu nome. E aqui onde está escrito quantas letras seu nome tem, você vai escrever a quantidade de letras que o seu nome possui. Terceiro exercício. Conte as palavras das frases abaixo e marque a quantidade no espaço indicado. Então, nós temos aqui de A até H várias frases com diferentes números de palavras. Então, vocês vão contar quantas palavras tem e escrever aqui na frente a quantidade de palavras de cada uma dessas frases. O número 4. Conte e separe as sílabas, anotando no espaço indicado.
Lembrando que não existe sílaba sem as vogais, né? A, E, I, O, U. Então, uma sílaba não pode ficar sem a vogalzinha. A letra A, nós temos a palavra flor, a B a palavra mão, na C a palavra gato, na D a palavra pipa, na E a palavra macaco, na F pipoca, no G telefone e no H maracujá. Então, vocês vão fazer a leitura, contar as sílabas que cada uma dessas palavras possui e anotar aqui a quantidade. E esses são os 4 exercícios da aula de português. Aí, na próxima semana, a gente vai fazer a correção dessas tarefas, né, dessas atividades de português e também da apostila de matemática, que foi da primeira aula. E aí, se preparar para a próxima atividade do mês de outubro, que vocês vão estar pegando a apostila o mês que vem. Quem por um acaso ainda não retirou essas apostilas, procure a escola o quanto antes para pegar a apostila, que ela já está no material de vocês separado. Beleza? Então, até lá!